Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje temos aqui a presença da professora Marisa Reis, professora do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A professora é especializada em metodologia e ciências da linguagem e justamente nós vamos falar sobre essas duas áreas. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E para começar, eu gostaria de perguntar para a senhora qual é a importância das ciências da linguagem para a área, por exemplo, de jornalismo, de marketing. Como é que a senhora vê isso? Professor, eu também queria agradecer a oportunidade que você está me dando de estar aqui conversando com você. E essa pergunta sobre linguagem e ciência da comunicação, ela é, para mim, bastante clara, né? Porque é através desse conceito de sentido e de significado pela linguagem que nós, na graduação, principalmente na graduação, tentamos fazer com que os alunos reflitam sobre como eles utilizam essa linguagem, né? Uhum. E retomando uma das propostas de um dos filósofos, né? Que é um dos filósofos que eu procuro mais estudar, mais entender, que é Wittgenstein, a linguagem ela existe para haver uma reflexão, né, do sujeito sobre a utilização que ele faz dela, né? Então, em comunicação nós temos bastante chances de propiciarmos aos alunos essas oportunidades, né? Professor, nós tivemos aqui há pouco tempo no nosso programa o professor João Virgílio, da Universidade de São Paulo, e nós estávamos discutindo justamente uma questão a respeito do primeiro Wittgenstein, do segundo Wittgenstein, e nós acabamos não tocamos, propriamente dito, na questão dos jogos de linguagem. Como é que a senhora se utiliza dos jogos de linguagens desenvolvidos pelo pensamento de Wittgenstein? Para quem trabalha com publicidade, com marketing, né, com estratégias de comunicação, essa terminologia jogos de linguagens ela é bastante positiva para os alunos, né? Porque, inclusive, por intermédio dela, a gente pode começar a conceituar que nós não trabalhamos só com a linguagem verbal, que é uma tradição nossa de século XX de estudos linguísticos, né? Que, inclusive, é a área da qual eu venho, né? Então, essa abertura, né, de conceituação de jogos, que existem mais linguagens, né, implícitas numa mensagem, ela é muito positiva para nós como professores. Em que aspecto, professora? Do aluno poder perceber, né, a imagem e a linguagem como signo. E aí você vai provocar a minha vertente semiótica também. Isso que eu ia falar. Né? Como é que entra aí a semiótica nesse caso? Justamente pela liberdade, né, que nós, como teóricos da linguagem, né, nessa área, temos de fazermos essas ligações, né, entre o que é o signo, o valor subjetivo de interpretação do signo, ou inclusive nessa área de metodologia intersubjetivo, né, que você sabe que aí a gente cai na questão da competência contextual, que você inclusive pôde acompanhar na defesa da minha tese, né. Durante a minha prática metodológica de ensino, que já tem 20 anos, eu tenho perseguido essa competência e consegui unir os conceitos de filosofia analítica, de uma certa forma, com o Peirce, no sentido de percepção. Como é que nós podemos, aqui, enveredando um pouco mais para o Peirce, essa questão da contextualização da linguagem? Como é que é isso? Né? Principalmente para aqueles que trabalham com jornalismo, com publicidade, com marketing. Como é que a senhora vê isso? Professor, quando eu falo de contextualização, eu não posso evitar de falar de valor de verdade, né, da mensagem. E a minha área é a área de percepção, de recepção. Como eu trabalho com estratégias de ensino desde no início da minha carreira, né, acadêmica, ensinos de segundo código, que foi o caso de língua inglesa, eu agora estou na área de publicidade, de jornalismo, justamente com foco na mensagem. Como que o nosso aluno, ele vê aquela mensagem, em que sentidos aquelas mensagens fazem, né, estabelecem um valor para eles, né? E na área, principalmente de publicidade, a gente utiliza as questões de persuasão, a gente faz uma conscientização do aluno de onde está a intencionalidade, de todas essas questões. Então, é uma área de linguagem muito abrangente. Agora, voltando à questão semiótica que você me perguntou, aonde que Peirce nos ajuda muito
a fazer com que o aluno veja esse lado fenomenológico, porque o aluno vem para o terceiro grau muito dentro e enquadrado no significado, né? Porque ele passou a maior parte do segundo grau dele não refletindo, é uma característica ainda nossa, né, de trabalho de leituras, de textos nas escolas, sobre o valor que ele dá à mensagem. Então ele chega no terceiro grau, especificamente no primeiro semestre, que é a turma na qual a gente tem trabalhado mais essas questões, ele começa a ver que o significado da mensagem também faz parte dele. Ele é intersubjetivo, ele dá significado. E Peirce nos dá essa oportunidade com as categorias fenomenológicas dele, né? E para o primeiro semestre, nesses primeiros semestres de graduação, tem acontecido de uma forma bastante positiva essa nossa exposição dessas teorias, porque são disciplinas teóricas, né? E cansativas. É importante, né? Isso para o aluno justamente da área de comunicação, né? Mas você tinha falado a respeito de como é que chega essa mensagem, ou seja, como é que o comunicador, digamos assim, seja o jornalista ou aquele que está trabalhando na área de marketing ou publicidade, você tinha dito algo, se é que eu entendi, a respeito de como ele valoriza significativamente, né, o discurso dele, que ele vai transmitir. Agora, a minha pergunta é, como é que é essa preocupação dessa comunicação de chegar, não do emissor, mas do receptor? Né? Me parece que há uma necessidade de haver uma consciência de quem está comunicando, ao mesmo tempo, daquilo que está dizendo e daquilo que vai ser transmitido. E aí, para justamente a gente trabalhar essa questão que você acabou de falar, assim, de maneira bastante en passant, que é da intersubjetividade, ou seja, para que as pessoas que estão se comunicando, o sentido né, esteja sendo intercambiado entre esses falantes. Como é que a senhora vê isso? Tá, agora então eu vou pedir a licença ao público, vou deixar um pouco Peirce, né, porque a gente estava na questão da percepção do signo, né, pelas 3 categorias, e como você está levando a questão para o consenso, né, eu faço a ligação entre Wittgenstein e Austin, né. Wittgenstein fala de formas de vida, fala de questões de jogos de linguagem, justamente nesse reconhecimento de que regras eu trago para a minha ação, né, comunicativa, e junto com Wittgenstein, já que você colocou a questão da interação, tem um autor também, mais ou menos contemporâneo, né, um pouco mais recente, que é Austin, que também partindo, né, da filosofia analítica, cria esse conceito de atos de fala. E o interessante em Austin, que a gente traz um pouco para a questão da intencionalidade do primeiro Wittgenstein, como falou o professor João, nessa entrevista que você se referiu no outro programa, a questão da intencionalidade em Austin, ela fica bastante focalizada, porque Austin, como analisa discursos da área de direito, né, ele trata todas as questões performativas, até classificando os verbos, mas ele deixa uma lacuna para o perlocutório, que o perlocutório seria justamente como que esse ato de fala teria sucesso se fosse aceito pelo receptor. Então, esse jogo de linguagem, né, considerado como ato de fala, não dessa forma como eu estou colocando para você nesse programa específico, nós fazemos metodologicamente, apresentamos para o aluno, e o aluno começa a se sentir, a partir do primeiro e segundo semestre, né, quando nós temos inclusive a oportunidade no segundo semestre dar a disciplina Comunicação Comparada, a se sentir responsável pelos atos de fala deles, né? Não necessariamente só verbais. Atos de fala, considerando as outras linguagens, como Wittgenstein e também, ainda retomando Peirce, visuais, sonoros, daí nós trabalhamos com jingles e todas, né, as implicações dessas variações de linguagem, num grande jogo, né? Então, eu aproveito essa terminologia de Wittgenstein, né, com muito respeito, e estou tratando essa questão dos jogos de uma forma muito positiva nas minhas experiências em sala de aula. E então, na verdade, você acaba, dentro do seu trabalho, se utilizando, seja do Wittgenstein, do Austin e do Peirce. São os 3 autores que eu estou conseguindo, né, dialogar assim, com mais assertividade para mim e com melhores resultados com os alunos, né? Mas eu também tenho experiências muito gratificantes em artigos que eu tenho desenvolvido com colegas, né? Porque eu tenho essa área, né, de linguagem, que é a área que me interessa, e tenho tido experiências com professores na área de mídia, né? Temos feito artigos fazendo essa análise de jogos de linguagens em mídia. Fizemos mais recentemente, uma análise do Twitter, da ação da linguagem pelo Twitter no evento do Irã,
né, da eleição do Irã em 2009. Então, eu acho que essa prática de jogos de linguagens entre professor, aluno, entre pesquisador, colega, está sendo realmente bastante positiva e eu tenciono me aprofundar. Professor, eu queria voltar a essa questão aí do Twitter, que isso aí interessa bastante, mas vamos falar sobre essa questão depois aqui dos nossos intervalos. E você já sabe, continue aqui com a gente no Café Pensamento. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a presença da professora Marisa Reis, do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, estamos falando, né, no finalzinho aqui do primeiro bloco a respeito das questões da linguagem e do Twitter. Né, e aí, é óbvio, nós estamos falando do Twitter, e a senhora tinha dito sobre as eleições que houveram lá no Irã, que aconteceram no Irã. Fala um pouco mais disso, professora. Eu gostei, porque esse é um assunto que tem motivado muito essas discussões da linguagem por meios dessas mídias como o Twitter. Quem trabalha com linguagem, né, e se interessa, né, pelos jogos, não pode, nesse momento, deixar de estudar e pesquisar as mídias sociais. Né? Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui do Mackenzie, né, que fala de culturas e mídias contemporâneas. E, nesse último semestre, nós focalizamos justamente essas questões das mídias sociais. E aconteceu a eleição no Irã, e nós tivemos, né, um objeto maravilhoso, né, sob a nossa ótica, para desenvolvermos um estudo de caso. Então, eu entrei com essas minhas questões, né, com essas questões de jogos de linguagem, tratei de atos de fala, ações pela linguagem, fiz um link com Habermas, porque o meu colega, parceiro, professor Fred Atsumoto, parceiro desse artigo, ele tem essa preocupação da questão do Estado, né, da sociedade civil. Então, nós fizemos uma análise do alcance, né, da disseminação da informação pelo Twitter, porque realmente teve um momento que não foi controlado pelo Estado. Procuramos indicações jornalísticas e levantamos um estudo de caso utilizando justamente essas questões de estudos de mídias sociais, né, como extensão. Usamos teóricos como Castells. O professor Fred usou Habermas junto comigo. Né? Quem é o professor Fred? O professor Fred Atsumoto é nosso professor aqui de marketing do CCL também, né, e faz parte do nosso grupo de pesquisa. Então foi essa, né, a nossa intenção. Nós apresentamos no nosso congresso de comunicação de 2009 para os alunos, e foi extremamente interessante, porque, inclusive, os alunos jornalistas pediram depois para a gente as nossas abstrações para eles mostrarem nos jornais, né? E agora a gente está apresentando também esse artigo num congresso internacional. Quer dizer, essa preocupação com as mídias sociais é muito grande, principalmente para atender uma demanda dos nossos alunos, né, de comunicação, porque estão todos se comunicando e desenvolvendo jogos de linguagem agora nessa mídia, que é totalmente diferente das mídias anteriores. Né? Professora, eu sei que você tem uma preocupação com uma questão do self, principalmente do self semiótico. Você podia falar um pouquinho a respeito disso? O que é, afinal de contas, o self semiótico? Nossa, professor, falar o que é o self semiótico. Eu estou
eu estou perseguindo durante todo esse meu processo de aprendizado, né, e dessas teorias e com essas abstrações como consequência, eu estou justamente buscando essa reflexão sobre o self-semiótico. Tá, mas qual o significado em linhas gerais? Voltando ao Wittgenstein, com relação à reflexão pela própria linguagem, eu acredito que haja uma possibilidade de haver assim uma concretude de reflexão, se a gente pode colocar assim, sobre o self, né, subjetivo aí, a partir de estudos fenomenológicos. E para isso, aí eu vou te dizer que eu retomo Peirce, né? Porque Peirce coloca essa questão do simbólico como temporal, coloca a questão da primeiridade como pura possibilidade de abdução. Aí nós teríamos que entrar nas categorias fenomenológicas de Peirce, né? Mas esse self-semiótico seria por aí. Qual o significado dele, por exemplo, para o nosso dia a dia? Qual a importância, tá? Ou seja, dessa identidade de sinais, né? O que é? Porque nós estamos falando de self, nós estamos falando aquilo que é do interior. E se por outro lado, se por um lado tem essa preocupação de mídias sociais, como você acabou de falar, como o Twitter, também há hoje na nossa cultura essa preocupação com as identidades humanas, com as questões das interioridades humanas, do nosso interior, né, da nossa identidade. Então, nesse aspecto, como é que nós podemos falar de uma identidade significativa, né? Depois estava falando aí desse self semiótico, né? Essa identidade de sinais, né? Como é que você vê isso? Para nós podermos, no sentido até de começarmos a discutir a necessidade de se voltar para essa interioridade humana. Como é que você vê isso aí? Bom, eu vou fazer o recorte pela cultura de massa, pela questão das projeções e do simbólico, né? Para ficar uma forma assim mais simples e mais direta da forma como você está me pedindo agora, né? Esse self-semiótico para mim seria a possibilidade, a reflexão sobre a possibilidade de haver esse self-semiótico e de poder haver esse contato. Aí eu retomo o conceito de jogos de linguagem. Eu estou tão imersa nas minhas regras, né? Nas regras sobre as quais eu fui adestrada, né? De novo Wittgenstein, e que fizeram o meu mundo, né? E que me fizeram representar o meu mundo. Eu estou tão imersa nelas, e retomando agora, né? Mais recentemente as questões da mídia, acho que Wittgenstein não estava assim tão preocupado com as mídias, né? A questão dele era muito mais existencial, mas agora a mídia está aí, e você sabe disso, que eu sei que você também pesquisa mídia, né? Aonde que estão as minhas regras de base, né? Meu fundamento, aí como diria Peirce, e aonde que está o que vem totalmente do outro, quer dizer, o externo, até fora da minha microesfera, né? Eu acho que esse jogo fenomenológico proposto por Peirce, ainda, né, no século XIX, que também se destoa, não se destoa, mas que se separa um pouco da psicologia, só da questão da sensação, e aí vai para a reflexão, vai para a lógica, se eu reflito sobre isso tudo, eu tenho até mais possibilidade de saber o que é meu e o que é do outro. Então, por isso mas quando você fala de identidade, fica muito aquela coisa assim do que é regra, identidade como regra. Eu não tenho a tua identidade interiorana. Mas é isso que eu estava querendo chamar a atenção, né? Quer dizer, não é identidade como regra, mas isso que você falou da cultura de massa. Quer dizer, a partir do momento em que eu consigo, usando as suas palavras, consigo fazer esse diferencial do que é do outro, e aqui usando a palavra do Heidegger, né? Um outro que não é ninguém. Isso que eu sou submerso. E a cultura de massa, ela proporciona muito isso. Né? Ela proporciona uma não construção da singularidade, de uma identidade. Então é nesse aspecto que eu estava querendo tocar, né? Quer dizer, como então esse self-semiótico ele possibilita que eu possa, né, que a pessoa possa fazer esse diferencial. O que é de um outro, que vem aí da mídia, de uma massificação, e aquilo que eu estou desenvolvendo. E aí eu posso, então, por exemplo, ficar mais cônscio de construção de regras de linguagem, por exemplo. A partir do reconhecimento das regras que eu uso. Então, se eu reconheço as regras que eu uso, eu posso... o termo não está
não é dominá-las, mas eu posso contatá-las e usá-las consciente. Que aí me retoma de novo a questão da cultura de massa, né? Eu, quando estou na cultura de massa, eu não estou consciente. Aí a gente vai tratar questões de inconsciente, de consciente, de singularidade. Mas voltando para a possibilidade de eu entrar num conceito desse e estabelecer um conceito desse para mim, eu acho que eu já estabeleci. É observar o objeto, é realmente o objetivo da ciência, né? Eu ser imparcial perante o objeto o máximo que eu possa, né? Embora nesse e o objeto caso, sendo eu mesmo, no caso, embora nesse caso me parece que não há imparcialidade, né? Ou seja, quando eu estou desenvolvendo esse self, eu tenho aí um julgamento, né? Eu tenho Mas um juízo, o self eu não desenvolvo, se eu parto desse princípio, retomando o Peirce. Né? Se eu estou em primeiridade, em pura primeiridade, são todas as possibilidades. São todas as possibilidades de abdução. A coisa ainda não ela existe. Bom, fica mais fácil eu colocar os 3 estágios, né? Que são o estágio da abdução, o estágio da indução e o estágio da dedução, né? Que tem toda uma lógica por detrás disso. Né, que Peirce era lógico. Bem, se eu entendi, você está falando dos processos de amadurecimento... De observação do objeto. Tá, de amadurecimento cognitivo de alguém em relação a algo. De observação do objeto. E nesse aspecto, então, também desenvolvo o meu self. A proposta do self semiótico, para mim, até agora, né, no estágio que encontro as minhas pesquisas, é justamente dessa reflexão sobre o meu self como objeto. Professora, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, né? Eu gostaria de já agradecer e agradecer a você que tem nos acompanhado, e caso você tenha alguma sugestão ou críticas, por favor, mande aí um e-mail para o nosso endereço eletrônico, que é tvmackenzie@mackenzie.com.br. E até o próximo Café Pensamento. Professora, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Maquinando, conversando com a banda Recycle. Bom, gente, tudo bem? Tudo ótimo, tudo legal. Queria que vocês começassem se apresentando, os integrantes do grupo, e aí? Vamos de lá então, vai, a gente dá uma volta já. Manda, Goreio. Goreio. Bom, eu sou o Goreio, baixista da banda aí. Eu sou o Leandro, batera. Bruno, vocal. Eu sou o Luiz, guitarra. Então, eu queria saber a origem do nome, primeiro. Bom, o nome, muita gente acha que é japonês, é inglês, e é mais que brasileiro, mais brasileiro que a gente, velho. É Tupi-Guarani. Recycle significa poderoso em Tupi-Guarani. Legal. E a origem da banda? Como começou a ideia de montar a banda? Tipo, galera, amizade, tipo, ele mora na rua de trás da minha casa. Ele, conheço a maior cara desde 2004 e tal. Luizão amigão também desde o começo. E tamo... Bem aquela zoeira de começar a banda. Vamos brincar aí de tocar e tal. Vamos ver o que acontece. E tamo aí há 6 anos. Organizando... Sim, por exemplo, pra projetar a imagem da banda. Sim, lógico. A marcar show. Como que é esse esquema, assim? Vocês que fazem esse trabalho, como que é a banda? A banda, tipo, o que eu tava falando, a banda tem 6 anos já, né? E nesse tempo todo, a gente sempre fez a correria, né? Agora, lógico, chega um momento que você não consegue fazer mais a correria sozinho, né? Sozinho que eu digo a banda, né? Você precisa de mais gente vir somando, né? No trampo da banda mesmo, né? Então... E mídias alternativas, como vocês trabalham com o esquema de mídia alternativa? Olha, tipo, acho que todo mundo tem um contato, assim, com zine, com, sabe, blogs, fotologs e tal. E meio que a gente conhece bastante gente, sabe? A gente é amigo de bastante gente e tal, assim, e isso ajudou muito, sabe? Não assim, não projetar só banda, assim, mas de repente fala, sei lá, eu tenho um blog e tal, assim, você não quer escrever algum dia? E é muito disso, assim, que vai ajudando, sabe, a banda. Muito do que a banda tem hoje, assim, é de parceria, tipo, de mídia espontânea, sabe? Assim, que o pessoal fala, vou escrever de vocês, vamos falar de vocês, a banda é boa e tal.
E agora que a gente começou, sabe, que a gente falou, puta, sozinho a gente não dá conta. Organizar as coisas pra... Agora que a gente parou, assim, agora que eu digo, tipo, final do ano passado, Sim. né, assim, tem um tempo. Mas a gente começou a organizar as coisas de uma maneira, assim, mais profissional, sabe? Mas pensando na banda e não só na gente tocar e tudo não mais, só o prazer assim. de tocar Sim, e tal, lógico né? que tem, né? Mas, tipo, Sem deixar o prazer de lado, claro. mas deixando mais 90% pró o ainda, negócio, né? Sim, graças a Deus, cara. Que não acabe nunca o prazer de tocar, cara. E pra criar, como é que vocês fazem? Tipo, letra, música, como que é o processo de criação da banda? É A gente bem se junta, natural, dá cara. um monte de risada. sai. Saiu a música. Muita porcaria falando e acaba saindo monte de- fluindo, né? Porque eu acho que esse que é o segredo, né? Nada uma coisa forçada, nem pra você tirar uma música no ensaio e tal, muito menos pra fazer letra. Eu acho que tem que ser um negócio tipo natural. Quanto mais natural, melhor, tanto pra você como pra quem estiver ouvindo, né? Legal. E outra coisa que o programa também foca muito em profissões e tal, né? Como que é trabalhar com música? E se todo mundo aqui trabalha só com música ou se tem outro... Como que é levar a música junto à arte no Brasil? Porque é um mercado complicado, né? Não, muito, cara. Ainda mais rock, né? Aqui no país, né? Bom, cada um, assim, tinha também outros trampos antes da banda, né? Então, de vez em quando rola algum trampo, que nem o Luiz mexe muito com designer, tá? Web designer, pá. Mas assim, o foco mesmo É a música. é pela correria mesmo nossa, não tem como a gente catar e falar, não, pô, vou fazer outro trampo agora. Isso é hobby. Não, muito pelo contrário. Foi-se o tempo, tipo, que era hobby, entendeu? Mas é tudo uma coisa natural, né? Vai acontecendo e você tem que começar a pôr prioridades na vida, né, velho? Tudo. Legal, gente. Obrigada. Sucesso pra vocês. A gente Eu vai ouvir um agradeço. pouco da banda. Isso aí. Esse foi o Maquinando, conversando com o pessoal do Recycle. Até a próxima. Música